Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos. Bom dia, paz do Senhor Jesus para vocês, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Paz do Senhor, Fran. A paz do Senhor, Pietra. Hoje temos a visita da Pietra aqui no nosso estúdio. Glórias a Deus, Deus abençoe todos nós, né, queridos? Você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, estamos aqui mais uma vez para a programação da Rádio Estúdio FM do programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, uma palavra poderosíssima, como sempre, uma palavra que o Senhor quer falar conosco a respeito de obediência, mais uma vez, né, que o Senhor só tem falado sobre isso, e adoração a Ele. E vamos meditar no capítulo 22 do livro de Gênesis, que fala sobre que o Senhor proverá. Nós nunca estivemos tão necessitados, né, da providência de Deus nas nossas vidas como nesses dias. Aleluia, sempre precisamos, mas nos últimos dias da igreja do Senhor sobre a terra, é o tempo que nós mais vamos precisar que Ele seja esse Deus provedor, esse Jeová Jiré na nossa vida em todo o tempo. Precisamos. Então vamos meditar para que a gente possa desfrutar dessa providência de Deus, tomando posse da bênção pela palavra do Senhor nesta manhã. Você crê? Então fique conosco, não desligue seu rádio, fique ligadinho, porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para todos que ouvem, né, e que têm ouvidos de ouvir, não é? Aqueles que ouvem e colocam em prática e acreditam naquilo que o Senhor está falando. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar para começar a nossa programação de hoje, debaixo da proteção do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, não é, Pai? Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar, nessa rádio, para falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar do Teu coração, Senhor, para as nossas vidas, da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer que nós vivamos sobre a face da terra. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, entender e compreender essa palavra, para que possamos colocar ela em prática nas nossas vidas, para que venhamos, Senhor, a ser dignos dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nos ajude a caminhar com o Senhor. Põe-nos de pé, Senhor, na face da terra. Em nome de Jesus, se conosco, nos abençoe. Traga a Tua paz gloriosa do céu, aquela paz que excede todo entendimento para os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando o Seu povo, vai trazendo providência na vida daqueles que estão necessitados, na vida daqueles que estão clamando nesta hora por uma providência do Senhor, que o Senhor se manifeste na vida dessa pessoa, como Jeová Jireh, o Deus da providência, aquele que provê todas as coisas para nós. Sabemos, Senhor, que a maior providência de todas o Senhor já fez para as nossas vidas, porque o Senhor proveu o Cordeiro para si. O Senhor proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz. Em nome de Jesus, nós não precisamos de mais nada, mas Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades, Senhor, que passamos sobre a face dessa terra, e que o Senhor venha nos compreender, ó Pai. Eu sei que o Senhor nos compreende nas nossas limitações e nas nossas necessidades, e que o Senhor venha prover todas elas, prover na vida da viúva, na vida do órfão, na vida daquele que precisa, na vida, Senhor, do desempregado. Tu venhas prover o emprego, na vida daquele que não tem saúde, que o Senhor venha prover a saúde, na vida daquele que está desamparado, que o Senhor venha preparar um abraço, ó Deus, na vida daquele que não tem paz, que o Senhor venha prover a paz. Meu Deus, eu não sei a necessidade de cada um. O que eu sei é que Tu és o Deus provedor de todas as coisas, e que o Senhor pode prover nas nossas vidas, desde que nós façamos como Abraão fez, obedecer a Sua voz e ir até o Monte Moriá. Em nome de Jesus, nos ajude, abençoa-nos, ó Pai, abençoa o nosso país, Senhor, abençoa, faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o laço, corta a lança, destrói os carros e os cavaleiros no fogo. Mostra para nós que Tu és Deus, traz paz, Senhor, em todos os lugares onde há um conflito.
Deus de poder e glória, nos ajude. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que zela pelos seus e guarda como a menina dos teus olhos o seu povo. Nós estamos crendo nas tuas promessas, crendo na tua palavra de salvação para as nossas vidas, crendo, ó Pai, que tu és maior que todos os problemas, que todos os rumores de guerra que temos por aí, e que o Senhor fará tudo de acordo com a tua vontade e com o teu querer, e o Senhor fará tudo aquilo que vai para cumprir aquilo que o Senhor escreveu na sua palavra. Então nos guarde e nos proteja nestes dias de tantos rumores, ó Pai, de coisas ruins acontecendo. Estenda a sua mão e nos guarde debaixo das tuas asas. Aleluia. Amém, ó Pai. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meu povo. Você sabe, né? A TV não está falando muito, não, irmãos, mas os Estados Unidos está a ponto de uma guerra civil, né? A OTAN está a ponto de começar uma guerra com a Rússia. Temos o conflito lá no Oriente Médio envolvendo Israel. Israel agora praticamente já dizimou o Hamas. Agora ele vai para cima do outro grupo do terror lá, né? Para acabar também. Então, é muita coisa. É muita guerra, é muita morte. Que o Senhor venha guardar os seus, né? Que o Senhor venha guardar os seus. E tudo isso... o que nós temos a ver com isso? Irmãos, por exemplo, está tendo uns ataques lá no Mar Vermelho. Não, nem é no Mar Vermelho, não sei lá que mar está lá no Oriente Médio. E tudo isso envolve as embarcações, os navios com os produtos, né? Então, aí envolve o preço do petróleo. Então, chega aqui para nós em forma de inflação, falta de produtos, aumento do preço de produtos e tal, né? É só o Senhor na nossa vida para prover aquilo que necessitamos, né? Na hora que nós estamos necessitados disso. E que Ele venha nos guardar dos males da guerra, né? E que essa guerra não chegue no Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Que Ele abençoe as autoridades, Senhor. Abençoe as autoridades para que elas possam tomar as melhores decisões. Nós sabemos que o nosso querido governo que está aí não é afeito a tomar decisões boas, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Gênesis capítulo 22, a palavra mais conhecida da Bíblia, uma das, né? Que fala que Abraão levou o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá. Começa lá no capítulo 22, fala assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Que coisas? Coisas que Abraão tinha vivido até aqui, né? Depois dessas coisas. Aliás, tem uma coisa interessante aqui, que depois que Abraão sossegou, né? Ele pensou que já estava tudo certo na vida dele, e ele estava lá achando que o Isaac era a maior coisa da vida dele. Parece que ele já estava até amando mais a Isaac do que ao Senhor. Por isso que Deus veio provar Abraão. Então, depois dessas coisas, que Abraão teve seu filho, e que ele peregrinou muito sobre a terra, e que agora ele estava lá sossegadão, Deus veio falar com ele. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Que é o que Deus quer ouvir de todos nós, né? Quando Ele nos chamar, a resposta nossa tem que ser o quê? Eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o jumento, tomou consigo dos seus 2 moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Uma coisa muito interessante nessa história aqui. Abraão, na hora que Deus falou com ele, ele falou o quê? Eis-me aqui. Segundo lugar, na hora que Deus falou assim para ele: vai lá no lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Na hora, Abraão foi. Embora pareça que Abraão estava já meio que idolatrando esse filho,
graças a Deus, né, ainda assim, o Senhor, ele estava ouvindo o Senhor e obedecendo o Senhor. Porque dura coisa é para o ser humano, na hora que depois da idolatria vem a dureza de coração, e ele não ouve mais a voz de Deus, e ele não obedece mais a voz de Deus. Ele não vai mais onde o Senhor quer que ele vá. Ele não faz mais o que o Senhor quer que ele faça. Mas Abraão ainda estava ouvindo a Deus, né? Apesar da aparente idolatria com relação a Isaac, o seu filho. Embora fosse uma bênção, uma promessa de Deus, que a gente tem costume de ficar tudo bobo, né? Todo bobo quando Deus nos abençoa e fica achando que aquela bênção é tudo. Não, tudo é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que Abraão fez aqui? Abraão, sabe que eu estava até pensando, conversando com meu cunhado agora esse fim de semana, e ele falando assim, que é isso? Você usou muito o GPS lá em São Paulo para me tirar um sarro, né? Ele falou, não, um pouco, porque para entrar e sair eu não preciso de GPS, que eu já sei o caminho. Eu entro e saio numa boa, vou lá na casa da minha filha e saio. Agora, para ir em outros lugares, eu usei o GPS lá. Aí, por quê? É falta de... porque é muito mais prático também você usar o seu GPS para ir em qualquer lugar que você vá. Antigamente, quando eu morava lá, não tinha GPS, eu ia onde eu queria. Por quê? Eu ia seguindo as placas, eu tinha que ter uma noção de norte-sul, leste-oeste, eu tinha que ter uns pontos de referência para chegar no lugar que eu queria chegar. Assim, irmãos, é Deus. Olha só que engraçado. Deus também é o nosso GPS. Para nos orientar para onde é que nós devemos ir na presença dele. Aleluia! Olha, eu estou aqui, irmã, minha querida prima, Deus abençoe sua vida, Marlene. A minha companheira de sempre aqui que não falta, irmã Cidinha, e o meu irmão querido Paulo Tony. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Olha que eu mudei de assunto, que eu fui louvar o hino, eu fui ensaiar o hino da Aline Barros, Jeová Jireh, e essa palavra Jeová Jireh ficou na minha mente. E eu estou aqui falando do Jeová Jireh. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor para vocês. Então, irmãos, o que Deus é para nós? O nosso GPS, que indica certamente o lugar que nós temos que ir. Quando você chega no seu local, o GPS avisa, você chegou no seu local. É à direita ou é à esquerda, ali naquela rua. Para receber a bênção da palavra. Ô, meu irmão Tony, não me deixe constrangida, porque quem sou eu para falar alguma coisa por irmão ser abençoado? Então, toma lá a palavra. Deus proverá tudo que você precisa na sua vida. Deus proverá. Se você seguir o caminho da adoração, que se eu e você, né, quando nós seguimos o caminho da adoração, que é levar o nosso sacrifício no Monte Moriá. E ele vem prover todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Toma sua bênção aí, providência de Deus para a sua vida. Então, queridos, nós temos o Senhor, ele é o nosso GPS. É ele que fala assim, você vai para lá e ele vai te levar no melhor caminho. E olha só que legal. Para que você saiba andar com o GPS, é necessário que a gente tenha o mínimo de conhecimento, não é? Eu preciso saber do mínimo das coisas. Primeiro, de direção. Segundo, eu preciso saber eu tenho que ter noção de lugar, de eu me localizar, né, geograficamente nos lugares. Com o Senhor e com a Bíblia é exatamente a mesma coisa. Você também tem que ter o mínimo de noção de quem é Deus, para que você possa ouvi-lo, para que você possa obedecê-lo, para que você possa ir onde o Senhor quer te levar. Você precisa saber do mínimo das coisas. O que a palavra diz? Se eu não me engano, no livro de Hebreus, ele fala assim, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que o Senhor existe e que ele é galardoador daqueles que o amam. Então, é o mínimo necessário para daquela pessoa que crê em Deus, é saber algumas coisas de Deus. Primeiro, que ele é santo, que ele exige santidade de nós, que pecado é pecado, que ele abomina essas coisas de pecado. É o mínimo para que a gente possa obedecer e chegar no nosso destino certo. Qual que é o nosso destino certo? O nosso destino certo é o arrebatamento, que já vai acontecer aí. Porque se nós não estivermos obedecendo essa palavra como se fosse um GPS na nossa vida, se nós desligarmos o GPS, nós vamos ficar perdidos. Sabe por quê? Porque nós não temos condição em nós mesmos
para conseguir tal feito, o feito da salvação. Nós não temos condição em nós mesmos. Jesus falou assim para nós que ele é ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. E que sem ele nós nada podemos fazer. Sem esse GPS para nos direcionar para onde que nós devemos ir, o que nós devemos fazer, quais os passos que devemos seguir, quando retroceder, o que não fazer, o que fazer, nós não vamos conseguir chegar no nosso destino final. E o mais interessante ainda do GPS é que quando você dá uma errada, mandou entrar aqui e você não entrou, você seguiu o caminho, lá na frente ele reprograma o seu trajeto e te envia para o local certo. Ou seja, o nosso GPS, que é o Senhor, que é a palavra dele aqui, nunca vai nos deixar, a menos que a gente desligue esse GPS da nossa vida. Não desligue da palavra. Não saia da palavra. Estude, medite na palavra, que o Senhor é fiel para nos revelar. Não é, irmão Tony? Você que sabe, né? Das grandes revelações que Deus está nos dando. Por quê? Porque está com o GPS ligado. Está buscando. E o GPS está indicando. Vai por aqui, faz isso aqui, leia aquela palavra lá. Lá tem uma revelação, medite nisso. É isso que nós temos que fazer. E é isso que Abraão sempre fez na vida dele. Desde quando ele foi chamado, quando ele morava lá em Ur dos Caldeus. Ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou, vai. E ele foi seguindo as orientações de Deus, exatamente como num GPS, que ele ia, o Senhor ia falando para ele, vai para lá, vai para cá. E ele ia montando seus altares. Teve um tempo que o Senhor falou para ele, vai para o Egito. Ele foi também, seguindo as orientações de Deus. Você tem seguido as orientações de Deus? Tem certeza que você está ouvindo a voz inconfundível do Senhor para orientar você na sua vida? Aleluia! É o GPS espiritual, exatamente, irmão Tony. Exatamente. Eu que eu digo que esses dias eu fui para São Paulo, precisei de um GPS e eu fiquei maravilhada, né? Na hora que eu errei o caminho lá, ele me retornou. Falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Ainda que eu caia, ainda que eu erre, que eu tome uma decisão errada, porque nós somos falhos e imperfeitos, o Senhor vai reprogramar o meu caminho e vai me colocar de novo no lugar da bênção, no caminho certo. Aleluia, glórias a Deus. É isso que Deus faz, irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. Tá pensando que nós vamos ser perfeitos? Não, nós vamos dar umas escorregadas aí. Deus vai mandar virar à direita e nós vamos virar à esquerda. Que às vezes nós estamos desatentos. Às vezes nós estamos desapercebidos e quando você viu, passou o lugar de você entrar, de você virar. E aí você segue no caminho errado. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele reprograma de novo e nos traz de volta para o centro da vontade dEle. Para o centro da boa e perfeita vontade do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Então, irmãos, era isso que Abraão fazia. Ele sempre seguiu o GPS de Deus lá naquele deserto. Lá naquele deserto. Porque deserto é o lugar que a gente mais precisa de GPS nessa vida. Porque no deserto você não tem localização de nada. Se não for o Senhor, você não sabe fazer. Você não sabe caminhar, você não sabe se direcionar para lugar nenhum. É por isso que muitas vezes Deus nos coloca no deserto. Porque Ele está precisando tratar com a gente. Porque nós estamos num caminho totalmente diferente do dele, daquilo que Ele planejou para nós. Aí Ele vem e nos coloca no deserto, porque no deserto, se não for o GPS do Senhor, você não sai do lugar, você toca de roda e você nunca vai achar uma fonte de águas frescas para você. Sabia disso? Muitas vezes o deserto vem para tratar o crente desobediente que saiu do caminho e que não está ouvindo a voz de Deus. Aí no deserto não tem mais o que fazer. É ouvir a voz do Senhor ou então você perece ali. Sai do meio da tua família e da tua parentela que eu te mostrarei a terra que lhe darei. Exatamente, irmão Tony, isso o Senhor falou, né, para Abraão. E desde esse momento o GPS de Abraão era Deus. Abraão só fazia o que o Senhor mandava. Ele só ia onde o Senhor ia. Aí ele deu aquela escorregadela lá com o filho Ismael, mas no geral, até agora, olha, quando nós pensamos que ele estava cheio de idolatria pelo seu filho Isaque, ele ainda estava ouvindo, Abraão, eis-me aqui, Senhor, vai lá naquela terra, ele pegou e foi. Ainda mesmo sabendo que era para sacrificar o seu filho.
Mas, vamos seguindo na história aqui de Abraão. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Oh, glória a Deus! Algo dentro de Abraão. Sabia que iria acontecer um milagre no Moriá. Sabia que iria acontecer um milagre naquele monte, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Coisa boa é conhecer o Deus que a gente serve, porque nós sabemos que ele não vai nos matar, ele não vai fazer a gente morrer. O que Abraão... O que passou na cabeça desse homem que ele falou, eu vou lá, falou para os serviçais dele que estavam ali no pé do monte, nós vamos lá e voltaremos. Quem? Eu e meu filho. Mas ele não tinha uma ordem que era para matar o filho? Tinha, mas ele tinha uma fé. É por isso que ele aqui é o pai da fé, né, irmão Tony? Fala aí sobre os heróis da fé para mim. Ele é o nosso pai da fé, o grande herói da fé. Por quê? Porque ele creu. Abraão creu, né, conforme está escrito. Ele creu que haveria um milagre ali naquele monte. Você sabe, irmãos, eu garanto para você que só o fato da gente obedecer aquilo que Deus pediu, assim, só o fato de termos a intenção no nosso coração da obediência, Deus já proveu um milagre na nossa vida. Deixa eu te contar um testemunho aqui. Certa vez aqui em Oroeste, a gente se reuniu para fazer um evento gospel aqui, né? Trazer alguém. Eu acho que foi no tempo da Mara Lima. E eu, né, naquele começo de fé, Mara Lima não, é outra moça aí que veio. Esqueci o nome dela agora. Eu sei que eu estava naquele momento daquele efervescência de fé, né? De recém-convertida, Jesus faria qualquer coisa pelo meu Senhor. Aí nós estávamos reunidos numa mesa lá no portal. E precisávamos de dinheiro, óbvio, para trazer alguém para fazer esse evento. Eu lembro que na hora eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O povo ofertando suas ofertas. Aí eu não tinha nada, não sei nem porque eu estava naquela reunião. E eu falei assim, Jesus, nossa, olha, Jesus, eu dou a metade do meu 13º aqui, pai, mas eu quero esse evento. Porque eu tinha um sonho com os meus alunos, participar disso aí. Era uma coisa muito doida dentro do meu coração. Aí eu prometi aquilo ali na hora para o Senhor. Eu vou dar metade do meu 13º para que esse evento aconteça. Depois é lógico que eu fiquei, Senhor, metade do meu 10º, Senhor, já é pouco. Mas eu tinha empenhado a minha palavra ali, né? Eu queria isso. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Mas amém, prometi, tá prometido. Eu vou dar o meu 10 para pagar as contas, né, do evento depois, a metade. Irmãos, Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa naquele evento, mas tão maravilhosa que eu, Roseli Ribeiro, não tive que colocar nenhum centavo para aquele evento. Deus providenciou todas as coisas. Eu queria dar camiseta para os alunos irem vestidos com a camiseta marcando Jesus te ama ali. Ganhei as camisetas. Olha, foi uma bênção. Não precisei colocar nenhum real do meu salário. E olha que eu nem tive a fé de Abraão, né? Eu vou voltar. Eu nem criei que Deus iria repor o meu dinheiro. Eu nem pensei nisso. Mas sabe quando você obedece, quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor, Ele te honra. Ele te honra. E Abraão, ele sabia de alguma forma que o filho dele não voltaria morto lá de cima daquele monte. Ele sabia que haveria um milagre da ressurreição ali. Ele já estava preparado para a ressurreição. Porque o mistério da ressurreição, Deus já revelou para os seus profetas, para os seus servos, desde a antiguidade. Aleluia! Abraão colocou na cabeça e no seu coração que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho Isaque dos mortos. Aleluia! Isso aí, irmão, que eu estou acabando de falar. Ele creu na ressurreição, porque esses homens, eles já receberam uma revelação da ressurreição. Eles criam no Messias,
eles criam na ressurreição, por isso que eles são os heróis da fé. Ele creu, por isso que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Porque se nós falarmos assim, é só quem aceitou Jesus que vai para o céu, que vai estar com Deus, que está salvo, e os que vieram antes de Jesus, como é que você lida com isso aí? É porque eles já creram na ressurreição, eles já creram no Messias antes disso. O povo de Deus já cria nisso, né? O povo de Deus já esperava o Messias e cria na ressurreição. Os fariseus, né, que são os que mais criam, que ensinavam sobre ressurreição. A gente que fala tão mal dos fariseus, tudo é fariseu, quer falar mal de uma pessoa, chama ela de fariseu, mas é eles que criam na ressurreição, né? E ensinavam sobre isso. Então, irmãos, Abraão teve essa fé. E eu digo para você, quando a intenção do seu coração, Deus já vê a intenção do seu coração verdadeira ali. E ele já provê na sua vida. Porque o que foi que aconteceu depois? O próprio Deus proveu o cordeiro lá em cima no monte. Aleluia. Então falou Isaque a Abraão seu pai, meu pai, e disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aleluia. E aqui, cadê a parte que fala que... então, no versículo 6 fala assim, tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Engraçado isso aqui, né? Quem subiu carregando a madeira para o holocausto, para fazer o fogo, quem subiu levando a lenha, foi Isaque. Foi Isaque, né? Porque ele representa Cristo Jesus carregando a cruz nas costas. O verdadeiro cordeiro, cordeiro verdadeiro, ele levou a cruz. Assim como Isaque estava aqui levando a lenha nas suas costas. É uma simbologia de Cristo aqui, né? E disse Abraão, Deus proverá. Aqui aparece pela primeira vez a palavra Deus proverá. Se bem que Deus proverá apareceu depois, durante toda a história do povo de Deus. Quem não conhece uma situação de providência na vida? Quem não conhece? Na palavra de Deus está recheada de exemplos de provisão de Deus. O Deus que veio para provar essa providência foi o próprio Cristo, quando ele esteve aqui conosco. Ele era o Deus da providência na vida de todos aqueles que se achegavam a ele. E a palavra diz que ele não mudou, que ele continua. A fé é a certeza das coisas que não existem, que não vai existir pela fé, a gente crê, e nisso Abraão creu, né, irmão? Então, queridos, Jesus multiplicou peixe, multiplicou pão, providenciou libertação e saúde para todos aqueles que chegavam a ele. Jesus encarnado representava exatamente essa palavra que Abraão proferiu aqui. O Senhor proverá, além dele ser o próprio cordeiro, que vai substituir a mim e a você na cruz, assim como ele substituiu Isaque naquele sacrifício, nós também recebemos do Senhor maravilhosas providências para as nossas vidas em todo o tempo. A providência maior que ele fez para nós foi a salvação das nossas almas. A salvação foi a maior providência das nossas almas. Agora, o Deus que proveu a salvação, enviando o seu Filho unigênito, como ele falou para Abraão, né? Pega aí o seu filho, teu único filho a quem amas. Aí vem João e fala, Deus enviou o seu único filho, o filho que ele amava também, né? É uma simbologia exata, Abraão e seu filho de Deus e Cristo. Então, se ele providenciou a maior da salvação, a maior coisa para o ser humano, a mais impossível de todas, o que foi que o anjo falou para Maria, quando ele foi visitar Maria? Ele falou assim para ela, que para Deus, Lucas 1:37, vamos lá. O anjo fala que para as pessoas era impossível acontecer aquilo. Mas para Deus, nada é impossível, que o anjo fala. Era impossível, irmãos, o homem se salvar. Mas para Deus,
nada é impossível. Porque Ele providenciou o impossível na minha vida e na sua vida. Ele providenciou a salvação. Aleluia, Lucas 1:36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, não é impossível para Deus te salvar, não é impossível para Deus te perdoar os teus pecados. Não é impossível. A obra mais impossível do mundo, que era perdão de pecado, Jesus fez. Jesus fez como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o que é que Ele não pode fazer para você? Ó bichinho de Jacó, ó povozinho de Israel. Deus é um Deus de providência. E Ele provê nas nossas vidas, mediante aquilo que nós temos no nosso coração. A fé inabalável nele, a certeza de que Ele existe. Né? A fé é a certeza das coisas que não existem. Deus está falando para nós hoje, eu quero prover na vida de vocês, eu quero ser o Deus provedor, porque veja bem, eu já provi a tua salvação, eu já provi a tua libertação dos teus pecados, eu já perdoei todos eles, isso era impossível, mas agora eu quero ser o teu Deus provedor para toda a tua vida. Você está em Deus? Você está recebendo providência de Deus? Se você não está, eu te convido a meditar na palavra aqui que nós estamos meditando em Abraão e falar: Deus, me dá um pouco da fé de Abraão. Eu preciso da fé de Abraão. Isaac representou todos os pecadores, mas Cristo morreu como cordeiro em nosso lugar. Aleluia, irmão Antônio, aleluia. Isaac seria o cordeiro de Deus, né? Mas Deus falou: não, Abraão, não quero teu filho, não. Quero teu filho, não, para deixar que eu tenha um filho. Para fazer muito mais do que o Isaac pode fazer, porque ele pode salvar o mundo todo. No sangue dele derramado há poder de salvação. Há poder de salvação. Aleluia. Mas é preciso para a gente alcançar a bênção da salvação, ou alcançar a bênção de qualquer providência que nós precisamos na nossa vida, nós precisamos crer, né? Aleluia. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. A obediência de Isaque aqui também, eu não sei nem explicar, né, irmão Antônio? Me ajuda aí. Eu não sei nem explicar essa obediência desse menino ou já um rapaz, porque já que ele prefigura tanto Cristo, eu tendo a crer que ele já estava por volta dos seus 30 anos. Como que esse menino foi obediente, obedeceu esse pai, obedeceu ao Deus desse pai? Ele se deixou amarrar na lenha. Aleluia! E vieram, amarrou seu filho Isaque, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isaac também acreditava no mesmo Deus. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Olha o tanto que é importante eu crer e os meus filhos crerem. Eu crer e a minha família crer. Eu crer e o meu amigo que está aqui comigo me ajudando. E as minhas amigas que estavam aqui acidinho e tudo mais, crerem também. É importante nós crermos no mesmo Deus de Abraão. É por isso que a Bíblia fala, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque eles creram. Isaac também cria dentro do coração dele que ele não seria morto, ele não seria imolado, ele viveria. Isaac também cria na ressurreição. Aleluia, glórias a Deus. Que comunhão maravilhosa de fé. E eu desejo no fundo do meu coração que essa fé alcance você nessa manhã. Alcance você, alcance a tua família também, como eu quero que alcance a minha. Para que juntos nós possamos ter verdadeiramente providências de Deus. Crendo nisso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Oh, glória. E o duro que às vezes já vou até mudando a mensagem aqui. Às vezes, né, a gente olha assim para a história de Isaac, é uma história curta. Dá a impressão que ele não fez nada. Né? Ele cavou uns poços lá, mas foi assim,
A vida dele não foi cheia de coisas assim com Deus, dá a impressão, né? Mas olha o que ele fez. Ele ainda era jovem, obedecendo a seu pai, crendo no mesmo Deus que seu pai cria. Ele foi para o holocausto, crendo também que ele seria, aleluia. Isaac se entregou à vontade dos seus pais, aleluia. Os pais do céu ou o Abraão e Sara, o irmão Antônio, você escreveu com maiúsculo aí, né? Eu acho que é o pai do céu, se entregou à vontade do pai que está no céu. Aleluia! E nessa hora que ele se entregou, não só Abraão, Isaac também. Isaac também. Porque Jesus também sabia, né? Jesus também sabia. E como Isaac prefigura Cristo, ele também sabia. E nesta hora, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele lhe disse, mais uma vez, né? Sempre que Deus quer fala com a gente, ele quer ouvir isso de nós. Eis-me aqui. Então o anjo disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Onde é que tem a providência de Deus mesmo? No monte. Como é que eu chego mesmo no monte? Obedecendo, seguindo o GPS de Deus. Eu chego no monte e no monte há providência. No monte, por quê? Porque no monte tem sacrifício, tem negação de eu vou para a morte. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Faça o que Isaac fez, tomou a cruz dele, a lenha dele, e subiu para o monte. E lá no monte houve providência. Então, o que eu falei? Que quando o coração já está disposto, Deus já viu. No dia que eu falei, eu vou dar a metade do meu 13º para esse evento, Deus já viu que eu estava pegando a minha lenha, abrindo mão do meu dinheiro, do meu salário, para fazer aquilo para o Senhor. E Deus já entrou com providência, porque eu cheguei no monte. Eu não entendia nada disso, irmãos. Eu não entendia nada, eu só tinha uma fé muito, muito louca pelo Senhor. Mas Deus entendeu todos os passos espirituais. Eu abri mão de algo que era muito importante para mim. Era o meu salário. E eu obedeci e Deus proveu no monte. Eu estava no monte naquele lugar, naquele momento. Eu estava na obediência, me sacrificando. E Deus entrou com providência. Deus não deixou eu sacrificar o meu salário. Assim como Ele não deixou. Olha que comparação mais boa você pode achar, né? Mas é o que eu estou vendo aqui na palavra. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deu Isaac a paz e a tranquilidade devido à personalidade e obediência. O mesmo não ocorreu com Jacó, seu filho, que se meteu em algumas confusões. Verdade, verdade, irmão Antônio, verdade. Isaac, ele era... Bom, só por ele ter obedecido até a este ponto de entregar a sua vida, porque ele já era diferente mesmo, né? A história dele foi curta, porque a obediência dele foi grande demais. E a gente não tem mais nada nem para falar de Isaac. Ele era calmo, né? Isaac era um homem calmo. Aleluia, obediente a seu pai Abraão. Glória a Deus. E aí, chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, eu quero ficar com essa frase aqui para encerrar. No monte do Senhor se proverá.
Agora mesmo eu falei para você, você quer a providência de Deus na sua vida? Deus está aqui, Ele está falando que vai prover para você o que você precisa. Mas como Ele vai prover em qualquer lugar? Não, no monte dele. Vá até o monte. Suba o monte. Carregue a lenha para o monte. Se sacrifique no monte. E Deus proverá na sua vida. E Deus proverá na sua vida. O que foi que Jesus falou para a mulher samaritana? Que Deus procurava os seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, a provisão vem da obediência, exatamente, irmão. Que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, não é? Aí ele conversa lá com a mulher, ela fala, mas nós adoramos a Deus aqui, os judeus adoram lá, nesse monte, né? Aí Jesus fala, não é nem aqui nem lá. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, hoje em dia, eu não preciso ir lá no monte sacrificar nada. Assim como você também não precisa ir em determinados lugares pagar nenhuma promessa. Não vou nem falar, né? Você não precisa, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós entregamos o nosso sacrifício diante do altar de Deus que está dentro do nosso coração todos os dias, quando precisa. Aleluia. O monte está lá. Por incrível que pareça, lá já foi o templo que Salomão construiu. Derrubou-se o templo, tudo, e hoje tem lá um negócio dourado, né? A mesquita de Omar. Não, é o domo da rocha. É lá naquele lugar, sabia? No mesmo lugar. Onde Abraão sacrificou o seu filho. No mesmo lugar. Tem lá aquele domo da rocha. E a causa da guerra lá em Israel começou por isso. Porque o povo do Hamas batizou a operação de Operação Al-Aqsa. Que é aquele negócio que tem lá. Aquela abóbada lá. Tudo neste lugar. Mas Deus está procurando hoje eu e você. Com um altar preparado no nosso coração, na nossa vida, no nosso modo de viver. Falando para nós assim, no monte do Senhor a providência. No monte do Senhor a providência. Isso é espiritual. Quando eu falo, abro mão de algo que é muito importante para mim, para que eu me aproxime de Deus. Eu dei o meu exemplo aqui, um exemplo muito bobo, porém real, o que aconteceu. Era para acontecer um show aqui em Urueste. Quando eu era nova convertida, eu achava que essas coisas eram muito importantes. Agora eu não acho mais. Mas eu achava, na minha inocência, de primeiro amor, eu achava que esses shows gospel eram muito importantes para converter as pessoas. E eu coloquei tudo naquilo. Falei, Deus, eu dou a metade do meu salário aqui. E sacrifiquei. Peguei a minha lenha e fui pro monte. Eu não vi nada disso, irmãos, mas aconteceu exatamente isso. Deus viu e não cobrou de mim o meu Isaac, que no caso era metade do meu 13º. Deus providenciou tudo. Eu não precisei dar R$1. Todo mundo que estava ali naquela mesa deu o seu dinheiro. E eu só prometi pela fé em Deus. E eu mesma não dei R$1. Aleluia. Porque Deus providenciou todas as coisas. Porque Ele é fiel. E é isso que Ele quer. Então eu quero encerrar com essa frase aqui, ó. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vá pro monte. Obedeça. Ouça a voz de Deus como Abraão. Abraão, eis-me aqui. Vai lá, dá aqui o GPS, Senhor, me fala onde é que é. Que Deus não dava nem um caminho para ele. Ele ia no escuro. Não falava, fica pro norte, fica pro sul, fica pro leste, pro oeste. Não falava. Era totalmente dependente do GPS de Deus. Experimenta colocar o GPS aí, se você ainda não teve essa experiência. Vai lá no Waze. Por incrível que pareça, o Waze é uma empresa israelense. Eu acho que eles como é que fala? Eles se inspiraram na história de Abraão. Ó, vamos dar um GPS aí pro povo andar do jeito que Abraão fazia com Deus aqui neste deserto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? Os israelenses dizem que essas operações que eles fazem, tanto que o Mossad é o serviço de inteligência mais famoso e mais temeroso da terra, porque eles aprenderam a ser espias com os espias de Josué. Você sabia? Ouvi falar isso, um rabino falou isso. O povo de Israel aprendeu a espionar desde os espias de Josué.
Oh, aleluia! A pedra fundamental do mundo está debaixo do domo da rocha, o mesmo lugar onde Deus apareceu para Salomão. Aleluia! Tô arrepiada aqui, irmão Paulo! Apareceu para Salomão, o lugar onde ficavam os santos dos santos. Oh, glória a Deus! Este lugar, esse monte, que existe fisicamente até hoje, é a pedra fundamental do mundo. Então, o irmão Antônio está falando aqui. Pode acreditar que o irmão Antônio é expert em Bíblia. Está debaixo do domo da rocha, o mesmo lugar onde Deus apareceu para Salomão. Aleluia, mesmo lugar, o monte do Senhor. Tem mistério ali, né? E nós vamos vivendo aqui na dependência do GPS de Deus para chegarmos no monte espiritual por enquanto. Mas um dia nós vamos descer do céu, vamos ser arrebatados e vamos voltar com Jesus lá naquele lugar lá, para guerrearmos contra os inimigos de Deus. Glórias a Jesus. Queridos, então, a palavra de hoje para você meditar no seu coração é essa. Obedeça, porque no monte há providência. E o maior Deus de providência andou sobre essa terra 2000 anos atrás. Ele proveu. Proveu assim, ao vivo e a cores, para todo mundo ver. E os profetas de Deus também tinham essa habilidade. Prover azeite na vida das viúvas, a farinha na panela. Deus sempre proveu coisas necessárias para nós. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Querendo Deus, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus, nós estaremos aqui novamente para mais uma palavra, para meditarmos nas grandezas e nas belezas do Senhor. E por que nós vamos precisar tanto desse Deus de providência? Você pode ouvir muita gente por aí, não sei se é seu caso, de gente que fica querendo estocar alimentos. É para guardar alimento, para ficar que nem uns doidos estocando coisa. Com Deus não é assim não, você não precisa, você tem que confiar nele. Porque se você estocar, você vai confiar no seu estoque. E é para você confiar em Deus. Nesses dias maus que vem vindo por aí, nós viveremos milagres da parte do Senhor. Em nome de Jesus, providência do céu, maná caindo do céu para nós também. Em nome de Jesus, porque o anticristo vai colocar uma marca no povo, se não tem a marca, não compra e não vende, e o povo de Deus vai viver como? De providência. Aleluia! Glórias a Deus. Beijo no teu coração, querendo Deus até segunda-feira. Ô, irmão Antônio, põe o link do nosso grupo aí. Se tem alguém que queira participar conosco dos estudos bíblicos, o irmão Antônio, põe aí o link do grupo do WhatsApp para você crescer em graça e conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mara!